Alô, galera exploradora da mente, ou melhor, nossos queridos psiconautas, bem-vindos a mais um universo neuropsíquico com Eurico Mesquita e Miriam Cunha. Bem-vindo. Hoje, o que que nós trazemos? Você tem um plano B? O que está acontecendo? Pois é, né? Às vezes a gente já está no plano D, enquanto a gente ainda está insistindo com o plano A, com cara de PowerPoint 2012. Muito bom isso. Muito bom, Tipo, é verdade. mas por que que a gente quer falar sobre um plano B? É que tem muita coisa acontecendo nesse planeta, né? Na verdade, sempre teve acontecendo, né? Mas eu te confesso que eu não sei, né? Aqui, quando é que o pessoal algum dia vai ver esse episódio, né? Mas realmente a gente está, né, vivendo uma crise muito incerta, né? Pelo menos é uma coisa igual Covid, igual coisa assim, mas a gente sabe que, no fundo, no final, o bandido casa com o mocinho e o best-seller é engavetado pela milésima edição, né? E para quem não É, sabe, isso aí é parte de uma letra da música, de uma do Raul música Seixas. do Raul Seixas. E a gente vai falar muito sobre o Raul Seixas nesses outros episódios, né? Não hoje. Hoje a gente vai É, falar sobre o plano B. que às vezes alguns trechinhos da letra dele, né? Não, não. Compactua com coisas dele. Então, pelo que eu vejo aqui, né, a gente ficou de falar, né, que sobre muita coisa sobre a neurociência, eu tenho percebido que muitas dicas, né, da forma do funcionamento do cérebro, né. Eu estava, outro dia estava, sem tentar falar muito sobre as coisas muito científicas, né, tipo córtex pré-frontal, amígdalas, né, e tal. O fato é que a gente quando a gente está diante de alguma situação estressora, né, o nosso cérebro ele derrama vários tipos de substâncias químicas, né, enfim, né, exatamente para você ativar aquele mecanismo de fuga ou, ou ataque, né? Só que isso, nos nossos antepassados, era lá com o tigre-dente de sabre, né? Agora a gente fica assustado com não dorme porque vê um documentário, vê alguma coisa, o governo ele fala sobre alguma coisa que vai mexer com alguma coisa que você imagina que vai dificultar a sua parte financeira, né? Enfim, Ou seja, são todos medos, né? é, a questão é que a maioria deles nunca acontece, né? Mas a gente tem, né? E aí, assim, né? O plano B é exatamente de certa forma, esse mecanismo é extremamente saudável, né? Ele veio para a gente aprender a se defender ou nem aprender, né? Ele tem que existir para você sair correndo ou atacar, né? Assim, diante. Só que agora as situações elas não são tão complicadas como um animal na selva, né? Agora a gente, né, tem medo de informações, né, de crenças, né? Crenças. E a gente vive num. E se isso acontecer? E É se? verdade. Aí fica muito no futuro, né? E não no presente. Acaba não vivendo o presente. E eu acho que é muito bom ter um plano B. Eu tenho plano B, talvez plano C também. Mas não é uma coisa que. Ou seja, é uma coisa que você constrói, né? Uma possibilidade, mas também não pode ficar ferrado, né? O plano B, porque senão a gente fica no se. Se isso acontecer, e aí entra no medo. Você sabe que tem pessoas, eu acho, nos Estados Unidos, que elas têm um eterno preparo do plano B, né? Tipo, inclusive eles são pontuados para o nível que você tem de sobrevivência sem nada. O cara já está construindo uma casa, um tempão, estocando um monte de alimento, Ah, todo armado até os dentes, sistema de água só automático e tal. Todo mundo gastou um dinheiro num bunker, né? Assim, né? E esse dia nunca chega, né?
e aquilo ali fica lá, né? Mas pode chegar, né? Mas são especialistas em plano B, né? Eu tenho que confessar que Você tem uma quedinha no plano B, você tem uma quedinha no é, plano B. acumulei assim, tipo, comida básica, né, para sobreviver por um tempo, mas quando você fica pensando nisso e vê, bom, do jeito que vai ficar, se realmente alguma coisa acontecer que você tiver essa necessidade de utilizar essa comida, e a água, o negócio vai estar tão caótico que você vai acabar abandonando, né, onde você está, porque vai haver muita agressão, eu acho, né? Então, será que realmente esse plano B funciona por algum motivo ou não, É, né? pois é, se acontecer uma catástrofe nessas proporções, né? Assim, eu imagino que realmente a pessoa que tiver armada de verdade, estoque, tem privilégio, né? Tá? Mas aquela coisa, eu acho muito, nesse momento, né? Assim, eu acho muito, pro meu gosto pessoal, né? Acho muita onda, né? Por exemplo, eu acho que outro dia eu estava vendo, né, uma pessoa falando sobre essa questão econômica que está acontecendo agora e tal, né? Então, muita gente, assim, de vez em quando fala assim, estoque alimentos, Uhum. né? O E que eu, assim, eu... o que eu pensei em termos de pelo menos você comprou eles mais baratos. Se não houver nada, a inflação está acontecendo, né? Geral no mundo, É depois verdade. desse encerramento forçado que o mundo teve, que afetou profundamente a economia geral, né? Eu acho que era um dos propósitos, mas não vamos entrar nisso. Sim, né? É. Mas na verdade, a gente sempre teve essa posição, né, do plano B. Eu fico, né, eu acho interessante ter um plano B, mas uma coisa um pouco mais suave, né? Tipo assim, pois é, se ficar tão ruim, eu tenho dupla cidadania. Se eu ficar coisas assim, mais assim. Mas eu ainda não tenho coragem de comprar alimentos e estocar, entendeu? Porque eu imagino que se eu fizer isso, vai passar uns 2 anos, eu vou olhar para aquilo ali e falar, não é que aquilo não aconteceu? Uhum. Porque como a gente já passou por tantas coisas, acho que em 2008 a bolsa caiu e tal, tivemos Covid, tivemos o bug do milênio, né? Imagina, né? Achamos que, né? Inclusive, tinha um livro que eu ajudei a traduzir, né? E foi exatamente nessa virada do bug do milênio, né? Então, né, era a virada do ano para o ano novo, né? Então, o autor fala assim: olha, além de umas boas festas e um espumante, nada vai acontecer de diferente, né? Sobre essa Sim, experiência, e que eu queria tocar no assunto da neurociência do controle, né? Porque a gente está falando do plano B e o cérebro, ele busca segurança e previsibilidade, e o ego adora um plano, porque planejar dá a ilusão de controle, é né? E o verdade. que você acha disso? Eu acho que é necessário uma espécie de equilíbrio nisso aí, porque é o seguinte: se você olhar do ponto de vista que assim que todo o sistema é ilusório, né, e que o todo, basicamente, né, assim, não, tanto faz qualquer coisa, que o universo seguirá independente de você, eu fico imaginando que dentro do nosso do ego e etc., né, a gente tem que ter alguma. Isso me lembra muito. Você já ouviu falar dos 8 circuitos? Acho que é uma coisa do Timothy Lewis, junto com outro filósofo e tal, né? Ou tem mais uma com outra pessoa que é o principal que agora me falha a memória, né? Enfim, né? Grosseiramente falando, é o seguinte: o primeiro circuito são pessoas básicas, né? Que
E a partir do segundo, vai terceiro, o quarto, né? O quinto já são pessoas que estão criando estratégias para viver, né? Assim, tipo, talvez que as pessoas que operam no quinto circuito já sejam aquelas pessoas que, por ter criado o plano B, né? Assim, investiu em algum lugar, se deu bem, porque ela criou o plano B, né? Por isso aqui, por aqui, sei lá, um exemplo. Uhum. Esse pessoal que ganha dinheiro com Bitcoin, por exemplo, né? Eles acreditaram no plano B, né? Então, hoje, né? Hoje talvez seja até complicado isso, né? Isso já está outro preço, mas o plano B nesse período fez sentido, né? Mas, assim, quanto mais a gente vai avançando, e etc., né? Hoje mesmo eu vi um operador acho que parte financeira e tal, né? Ele falou assim, gente, a gente está preocupado com tanta coisa e a vida está acabando, né? Então, né, eu acho que tem que ter uma dosagem de a gente se entregar a muitas preocupações imediatas, ou que a gente está assim, a gente não dorme, adoece mentalmente. Talvez entender a neurolinguística da palavra pré-ocupação Sim, ajuda, né? Porque o que que significa pré-ocupar? É pré, uma coisa antecipada, é você está se ocupando antecipadamente de uma coisa que ainda não aconteceu, né? Então, sim, a gente está sempre entre esse, ok, no passado já passou, não existe mais, mas a gente fica preso ali nas coisas do passado e no futuro, se preocupando com o futuro e deixa de viver o presente, né? Então, tem que ter um equilíbrio, como você falou, porque o plano B é bom ter, até um plano C, D, mas a gente não pode viver em torno disso o tempo inteiro, porque a gente acaba não percebendo as flores no caminho. é verdade, é verdade. Aqui numa cidade pequenininha, né, eu tive uma coisa que me chamou muita atenção. Eu tive uma gripe e tal, né? E foi num médico aqui do plano de saúde, né? Assim, tomar uns antibióticos, né? Uma virose dessas. E aí eu reparei uma coisa interessante quando eu estava saindo do lugar. Eu vi uma senhora de uma certa idade se encantando com um passarinho que estava se embolando numa árvore e tal, né? E naquele momento eu falei assim, pô, né? No lugar do interior ainda tem pessoas que ao sair do ônibus, ela para ver pequenos detalhes que estão à sua volta, né? Ou seja, se enternecer, né? Ficar com uma pequena situação que está na natureza, né? Aquele momento foi, né? Bem interessante. Que é uma coisa que não acontece numa cidade grande, né? O pessoal já sai, não olha para nada, já está focado numa segunda coisa ali com o tempo acontecendo, né? Já está. Isso me lembrou uma coisa, porque eu ia muito caminhar na floresta, não tenho feito isso ultimamente, mas eu levava a minha câmera, né? Então, quem estivesse comigo ficava desesperado porque eu não estava focado no ritmo da caminhada, e sim em ver cada detalhe que eu podia fotografar. Eu ficava dizendo, olha essa folha aqui, que linda, olha essa pedra. Ah, e cada vez que você caminha na floresta, as coisas estão posicionadas de uma forma diferente, né? Porque o caos controla. É verdade. Aliás, essa coisa do caos, né, do plano B é muito interessante, né? Eu vejo muito, acho que em livros e coisas assim, né? Tipo, o caos visto como uma coisa negativa, né? E a ordem, né? Botar ordem no caos, né? Uhum. Filosoficamente, para mim, isso é muito engraçado, né? Porque eu até compreendo o princípio, né? Mas a natureza em si, né? Ela é o caos, né? É o caos que eu digo, por exemplo, me programei, por exemplo, numa academia, né? E eu não esperava de que eu encontraria uma pessoa que identificou uma coisa na minha camiseta que eu estava usando
que levou um link a uma conversa com a gente, que levou uma questão de eu entregar uma informação para ele, trocamos um contato, né, e até profissional, né, da minha parte e tal, e eu não imagino, o Kraus é isso, brota do chão uma pessoa, assim, né, e tal. E é isso, né? Você tem que estar preparado, não é nem preparado, né? Assim, né? Relaxa, porque tudo é caótico, né? Vai sair do zero, assim. Ao mesmo tempo, você está dando ré no seu carro, assim, né? Passa uma bicicleta, assim, né? Que você tem que dar uma freada, senão, né? Teria acontecido alguma coisa. Então, assim, quantas centenas de coisinhas, né? Estão acontecendo, né? Num pequeno momento que você se programou só para passar sua manhã. Eu ia fazer ginástica, ia passar no lugar e eu vinha conversar com você, né? Assim, nesse ínterim, a pessoa da gráfica, mostrei a nossa vinheta, o pessoal adorou e tal, já criei vínculos, né? Com pessoas desconhecidas, ou seja, nada disso estava dentro do roteiro, né? Assim, né? Não imaginava, né? E, Uhum, e tanto pode acontecer coisas que são agradáveis como desagradáveis. uhum. Qual é a diferença que faz ali? Né? Como, Aí seria como, assim, como, me, tipo, po- se você como eu fica, estou me fazendo a postura com eles, fala. o que você está querendo dizer que se você fica preso no plano B, você deixa de que outros planos aconteçam fora do que você planejou? Não, não, de certa forma, né, a vida ela é um grande plano B do momento que se acorda, né, de certa forma. E quando a gente Uhum, fala em plano B, né, a gente tem aquela coisa assim, tipo, é, se se faltar dinheiro, por exemplo, acho que eu tenho uma poupança, né? O plano B, né? Assim, né? É o famoso just in case, uhum, né? Isso aqui tá para o just in case. São estratégias de sobrevivência. Acho que a gente faz isso de tempos imemoriais, né? Assim, tipo, como caçar um animal. Caçar sozinho era difícil, né? uhum, Eu acho que as primeiras sociedades nasceram assim, né? Assim, matar um mamute sozinho era difícil. Mas se juntasse 5 pessoas, ficava mais fácil. E aí a gente distribui a carne nos 5 que caçaram o mamute, né? Afinal de contas, você é da minha tribo e contribuiu, né? Eu acho que nesse sentido, né, a criação de estratégias de sobrevivência, elas são importantes, né? De certa forma, né? Por então exemplo, você vê seria mais assim, tipo, ok, você tem um plano B que você, no momento em que você achou que coisas poderiam dar errado, mas algo inesperado abre outro caminho, outros caminhos. quase que isso é meio assim, a gente imagina que, né, existe um plano B que é uma coisa maior, né? Que, por exemplo, assim, não é maior, né? Vamos supor assim, né? Eu recebo informações sociais de que existe, vamos supor que não, né? Isso é só uma alegoria, né? Vamos supor que o governo ameaçasse tirar uma aposentadoria por um motivo específico e eu fosse aposentado. Não sou, né? Acho que nem vou me aposentar, não é isso. Mas só para ter um exemplo. O quanto isso assusta, né, o indivíduo, porque a falta de dinheiro vai afetar o circuito primário de sobrevivência, né? Porque sem dinheiro você não compra as coisas que você come e vive, né? Então, vai afetar o circuito primário. Então, você cria estratégia. Bom, então, o pessoal, vou fazer, sei lá, investir numa coisa privada, né? Né? São planos B que a gente vai É. acontecendo. Até agora a Mas, gente no fundo, falou mais em planos B do que a gente pode fazer, né? Mas e sobre os planos B, do que a gente quer mudar na gente, o que que a gente quer ser, não fazer. Tipo, ah, a gente tem, bom, pelo menos nós temos, né? Muitas pessoas têm, mas nem todo mundo pensa nisso, que a gente quer crescer
em termos de perspectiva do que a vida significa, do que a gente está fazendo aqui, né? Então, às vezes o plano é sair do plano e viver o presente. Então, a gente podia Isso, falar, isso é ótimo, né? O problema é que olha a trabalheira que isso é e olha as dores que isso vai trazer, né? mas Porque, para porque mudar, vamos, quem busca uma, né? Eu acho até uma coisa interessante, porque esse é o motivo, talvez, né? E você tocou num ponto, achei crucial, assim, que é uma das coisas que eu sempre falei com as pessoas, né? E eu faço a minha culpa nisso também, né? É que eu sempre chamei de conhecimento axilar, né? Que é o livro embaixo do sovaco. Esse a gente tem, né? uhum, Eu sei muito bem que por várias coisas que eu li, encontrei, fiz treinamentos com monges Zen e tal, realmente, né, é uma grande verdade, né? A gente só tem o aqui e agora, né? A alusão que eles fazem, muitas vezes, uma coisa assim para ficar bem na intenção, o passado é um recibo, ou seja, uma operação que já foi realizada e já não volta para frente, né? O futuro é um cheque, né? Não se usa cheque mais hoje, mas é uma expectativa de direito, ela não se realizou, mas é uma promessa de. E a única coisa que a gente tem, que é o famoso o presente, né? Só que a gente tenta viver o presente com mente, né? Com a mente, né? E a com a mente mente. mente, né? A mente, né? Só o fato de você ter mente, né? Você já não está no presente, porque assim, quando eu falo que sol bonito, né? A minha palavra se colocou na frente da realidade, né? Então, como viver continuamente no presente de verdade mesmo, assim? Como viver aquele momento que, assim, né, na parábola Zen, né? Tipo, o mestre estava morrendo, né? Na parábola Zen, né? Ele estava morrendo e o discípulo principal dele, que gostava muito dele, sabia que ele gostava de bolo de morango e o bolo de morango estava fora de época. Ele saiu procurando, né? E o mestre parecia que estava quase morrendo, né? E parecia que ele sabia que o discípulo ia trazer o bolo de morango. No final das contas, ele estava fora. Ele achou alguém vendendo, comprou e trouxe para o mestre. Aí ele falou assim: a sua hora está chegando, né? Eu sei que você vai morrer. Teria alguma coisa que você teria que dizer para a gente se lembrar? Né? Afinal de contas, né, você está próximo no próximo segundo da morte, né? O mestre chegou, mordeu o bolo e falou: Ah, que bolo gostoso. Ou seja, né, assim, até a morte está em segundo plano do que. Ou seja, quantas pessoas você acha que na sua volta a gente fala, estou vivendo no presente, né? Tá mesmo? Ah, é? Uhum. Com que você deixou em que lado sua sandália hoje quando você acordou? Estava presente? Né? Ah, é? Né? Qual foi o pé que você amarrou primeiro? Você sabe? Não. Então a Você gente acha não que, está. ou seja, você acha que lembrar de tudo, todos esses detalhes é o que Não, 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 verifica? não, não, não lembrar, não. É uma demonstração que você não vive no presente por causa da mente. Né? A gente, né? Porque o pensamento ele tá ocupando assim, não dá para ou a mente está vazia ou ela está com a mente, Uhum. né? Ou você, né? Só que é o seguinte, quantas pessoas tá com a mente 100% vazia, a gente, assim, eu acho que são poucas pessoas que chegam nesse, né? Tanto é que existe parábolas muito interessantes, né? Acho que salvo engano, o Bodhidharma, né? Bodhidharma foi uma das primeiras pessoas, não sei se é na China, né, ou no Japão, que é uma diferença, né? O pessoal acha que Buda era o gordinho, né? O gordinho era o Bodhidharma, né? O Buda, o Siddhartha era magrinho,
né? E Bodhidharma tinha uma característica muito interessante, que ele era irreverente, alegre, estava sempre rindo, né? E parecido com os livros do Dom Juan, né? Ele adorava dar uma sacaneadinha nas pessoas, né? Então, conta que todo mundo estava sentado em silêncio, né? Tentando esvaziar a mente, né? Aí alguém chega assim, mestre, achei o vazio. Ele pega um cajado, bate assim, então vai jogar esse vazio fora, né? Assim, Você não acha assim que todo, ah, todo ensinamento de seres que chegaram a um certo nível de consciência, esses seres entram num estado de humor sarcástico? eu acho que os melhores, os verdadeiros são sarcásticos, na minha opinião, assim, né? É Assim, porque você começa a achar tudo engraçado, né? Porque quando você começa a ver a simplicidade das coisas que a gente vem complicando por tanto tempo. aliás, fica uma pequena observação, né? Para cada emoção existe um contraponto, né? Por exemplo, sorriso, tristeza. Isso aqui. A Hum, única que não tem um contraponto, é engraçada, é a gargalhada, né? Porque, teoricamente, a gargalhada ela tem o mesmo princípio do orgasmo, né? É assim, que é hum, a junção de todas as, né? Assim, né? Ou seja, no momento do orgasmo é um momento que você não pensa, uhum. né? E é por Né? isso que você Na, manifesta, gar, na gargalhada, quando você está dentro da gargalhada, você não né? pensa. Ela não, por isso que é tão prazeroso, né? Uhum. E é um Né? momento mágico, né? Porque É um momento mágico. é um momento em que o que você colocar ali manifesta. Pois é, seguindo nessa ideia, né? Todas seguindo nessa direção que você falou, eu imagino que ninguém tem interesse realmente de aumentar a consciência do outro, né? A pessoa fala assim, quando você fala, Buda mestre, Jesus mestre, Krishna mestre, na minha pequena opinião, né? Eu acho que nenhum deles tiveram o desejo, né, de ensinar realmente alguma coisa para as pessoas. Eu tenho uma opinião que todas essas pessoas estavam vivendo a sua vida da própria maneira que eles estavam vivendo, eclodiram, né, uma outra percepção de consciência da forma que se vê a vida, né? Chamou-se muita atenção e as pessoas de fora perceberam que ele era uma pessoa especial e ouviram o que ele tinha para falar, né? Assim, mas cedo ou mais tarde, todos eles perceberam que não tem como transferir sabedoria ou consciência para as pessoas. Não há como, assim, né? O próprio desejo de fazer isso já é um desejo do ego, visto que, né, as pessoas não evoluem a não ser que elas busquem por conta própria, assim, né? E dificilmente alguém quer buscar isso por conta própria, porque isso tem muito a ver com os níveis mais profundos de espiritualidade, os níveis mais profundos de psicanálise, ou seja, você, a ideia básica psicanalítica, alguma coisa assim, você não quer. Quando você começa a se ver, se olhar no espelho, o que que acontece quando a gente se olha no espelho muitas vezes? A gente não gosta do que está vendo, né? A gente não gosta. É bom, né? Em essência, nós somos hedônicos, né? A gente quer prazer e não quer dor, né? Então, Talvez, realmente, talvez isso seja espiritualidade nunca é um bom negócio ou uma coisa desejável pela maioria das pessoas. Assim eu penso, né? só na fachada, né? E talvez seja um Isso. dos motivos pelos quais as pessoas fogem de uma terapia que seria de grande ajuda, né, para a pessoa se autoconhecer. Na verdade, a gente, como terapeuta de diferentes tipos de fórmulas, digamos assim, a gente apenas guia, né? Mas quem faz o trabalho é a pessoa. E aí, se a pessoa não está querendo se ver, né, porque dói muito,
Aí É, ela olha. você pode reparar uma coisa interessante, que geralmente, quando uma pessoa tá, assim, procura uma terapia, é quando ela já está adoecida, né, de alguma maneira. É uma coisa do tipo assim, né? Eu sou médico da alma. Me tire essa dor que não é de mim, que eu não me reconheço em mim, que eu quero que você remova ela de mim, né? Assim, né? Uhum, Só que o que ele não percebe, muitas vezes, que o lugar que ele se encontra, né? Que ele entrou, faz parte do processo da evolução dele, né? Se ele não está enxergando, né? Se ele está em dor. Existe uma coisa, salvo engano, do Marcelo Mota, ele fala, num dos livros dele, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim, que toda pessoa que sofre já está em sinal de desespiritualização, né? Porque o sofrimento mesmo, né, é aquela coisa que eu não estou enxergando, né, e que está doendo, né? uhum. Em alguma maneira, se você aceita isso, incorpora e abraça e trabalha, é uma coisa. Se você fica resistindo àquilo né, aquilo como dor, né, né, A resistência que traz a dor, né? traz mais dor ainda, né? Porque aí que Uhum. ela vai se sulcando mais ali no cérebro, né? Assim, Eu né? passei recentemente por um momento de sofrimento no qual eu estava resistindo à ideia, né, da transição da minha mãe, mas aí eu resolvi isso e, e eu não tô mais nessa sintonia de sofrimento. Mas aí vem um outro sentimento que a gente pode falar uma outra hora, que é a culpa, né? Que eu não estou mais sentindo isso, mas eu deveria estar sentindo, porque todo mundo fica nesse luto por um tempo muito grande, ou às vezes nem sai, nunca sai, né? Mas, Mas assim, é assim, é muito interessante, né? Por exemplo, assim, né? Uma marca que, como se fosse assim, né? Como diz o relógio da experiência, o sucesso é sua prova, né? Eu proíbo argumento, né? Assim, então, colocando nessa perspectiva sua, é mais ou menos o seguinte, né? Assim, uma pessoa próxima está indo embora, né? Usando o raciocínio intelectual sem as emoções de quem vive aquilo ali, né? Só para você ter uma ideia. É, um professor meu de psicanálise falava assim, olha só, nós não vivemos no planeta vida, nós vivemos no planeta morte, porque tudo está em estado de entropia. Até mesmo um móvel, uma TV, um móvel qualquer, ele, né, está se oxidando na natureza, ele está em entropia. Se você pegar essa casa que eu estou aqui e a gente avançar 300 anos, está tudo caindo, né? Assim, né? Tudo está, né? Já que é isso, né? A gente já deveria estar acostumado com a ideia de finitude. Isso é ponto pacífico, né? uhum, Se você, né, se você aceita isso, abraça isso, treina a abraçar isso, né, treina a abraçar isso, que é um treino, né, todas essas coisas são treináveis, né, até mentalmente, tipo, né, não é que você não vá sentir, você vai sentir, mas você vai sair muito mais rápido, porque, vamos dizer assim, se eu estou num luto de um sofrimento hoje, né, assim, várias funções minhas psíquicas estão danificadas. Eu vou fazer eu vou fazer um atendimento, né, nem sempre eu consigo estar completamente livre daquilo, né, aquilo está fazendo parte ainda da minha meu posicionamento. Eu tenho pequenas perdas, vamos dizer assim. Então, quanto mais rápido eu sair disso, né? Que isso é uma ilusão, né? Porque a realidade ela é imperiosa, né? Assim, como diz um samurai muito, Soichiro Musashi, se não me engano, ele fala assim, você tem que se inclinar para a realidade, né?
se você não se inclinar para a realidade conforme ela é, você vai ser atropelado. Assim, né? Tipo, é como as músicas do Raul Seixas, etc., assim, né? São até alegorias, né, sobre isso que ele... Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim, e no teu beijo provar um gosto estranho que eu quero, não desejo, mas tenho que encontrar. Aí ele Amor. vem, vem, mas demore a chegar, eu te detesto, e amo morte, que talvez seja o segredo, né? Coisa linda, né? Assim, né? Parece até que quem escreveu essa música, né, tá com o nível lá em cima, né? Uhum. Mas não é, você vê que a morte dele foi, né, até onde eu sei, assim, Sofrido. bastante sofrida, né? Não É. parece que, né? Ou seja, Então, essas sabido, existe uma é, distância, né, entre o entender, o receber um entendimento desse, como ele recebeu, para colocar na música, e realmente entender isso em prática, né, da sua própria vida. essa é a diferença de cultura e civilização e a diferença de conhecimento e sabedoria, né? Uhum, Eu costumo contar uma história para algumas pessoas, né, da minha vida, quando eu tinha uns 18 anos e pegava onda numa pequena cidadezinha chamada Saquarema, né? uhum. Hoje é a capital do surf, né? Mas assim, naquela época era muito precário, né? Então, eu tinha Devia dois ser, amigos. devia ser um paraíso. Não, era muito bonito, mas assim, no fulor da juventude, né, a gente estava muito, eu não parava para ver, o negócio era pegar onda e tal, então eu tinha Uhum, dois amigos que eram o mascote, né, eles tinham uns 30, né, um era um brasileiro que tinha acabado de se formar acho que num curso de engenharia elétrica, né, e o outro era um australiano que ele era técnico de alta tensão, aqueles caras que sobe com um monte de ferramentas na cintura, sobe em cabos de alta tensão e conserta, faz manutenção, etc., né? Então a gente alugou uma casa que na época era próximo da praia, não tinha iluminação elétrica, mas estava passando uma rede próxima da elétrica. O australiano falou assim para a gente, falou assim, olha só, que tal a gente ter luz em casa, já que está escurecendo, né? Aí o engenheiro falou assim, olha, tem uma impedância e tal, e isso o quê? Você não pode chegar ali perto, senão você será eletrocutado e tal. E falou várias coisas teóricas muito bonitas, né? Assim, com propriedades de argumentos de intelectual, né? Parecia, tudo que ele falou foi muito lógico, né? Explicou fluxo de como funciona a corrente, o que que é, por que que não deveria subir lá. O australiano calmamente olhou para ele e falou assim: amigo, eu faço isso todo dia. Resumo da história: 5 minutos a gente tinha luz em casa. Um, eu gosto de usar esse exemplo para que um sabe, é o sábio, e o outro é o teórico, né? É aquela coisa meio assim, né? Isso é muito caricatural que eu vou falar, né? Mas vamos supor que você tivesse uma sala de musculação e quisesse ter o corpo do fisiculturista, né? Quem você escolheria para te dar aula, né? Um cara que é fortão, né? Ou um magrinho de óculos que te desse toda a teoria dos músculos e etc, etc. uhum, Um parece ter a teoria muito bonita, mas o outro chegou lá, né? uhum. Então parece que pô, se ele sabe, se ele tem, né? Pelo exemplo, eu imagino que, né? Assim, e geralmente a pessoa, o sábio, ele nunca ele se põe numa posição muito talvez, de ensinar alguma coisa, né? Porque ele sabe que ele vai esbarrar com seus conceitos intelectuais. Ele vai encontrar ele vai debruçar com muita coisa diferente, né? Então, né, eu acho que esse é o dilema que a gente vive aqui nos dias de hoje, sabe? E aproveitando essa dica, a gente pode encerrar com umas frases assim, deixar
a galera pensando, por exemplo, né, se voltando ao tema do plano B, se tem o plano B, tinha o plano A. Então, se o plano A falhou, respira, o universo pode estar empurrando você para um plano que faz sentido. E Eu as... acho que nem, não tem nem, olhando desse jeito, né? Não, não tem nem o B, né? Não, não, não tem. É um eterno A infinito, né? Que, Exatamente. Aí, uma outra frase que às vezes o plano B é o bug que atualiza o sistema. E o outro boa. é o bug. E se o seu plano B pode ser exatamente aquilo que você nunca planejou e ainda assim é você. E, para finalizar, no caos nasce o plano B. E às vezes ele tem a sua cara, só que sem controle remoto. Ótimo, ótimo. Esse é ótimo. Então, então vocês que estão nos ouvindo aí, coloquem os seus pensamentos sobre o plano B, sobre o plano A, sobre não ter plano, sobre, É, né, o que vocês quiserem aí. E e a gente volta a podem, falar, podem dar adicionar algumas coisas. isso, podem também ah, pedir temas, né, para a gente conversar sobre. Ótimo. Então, a gente aprecia as ideias e vamos colocando aqui as conversas, trocando de ideias. E Perfeito. lembrem-se de se subscrever no canal para dar uma força, clicar no like, compartilhar com as outras pessoas. E é isso aí. A Obrigado para gente, todos. obrigado a todos, obrigado a você também pela sua presença Obrigado a você. e ao universo pelo nosso, Universo o nosso plano. é o nosso plano, né? E Ah, valeu. valeu, querido. Um beijo para todos. Beijo.